Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2012, eu estava vivendo um relacionamento tóxico e eu sabia que eu tinha que desapegar daquilo ali. Mas eu estava sem forças, eu estava sem saber como terminar. E eu tinha que terminar porque já tinha dado o que tinha para dar, não estava mais legal. E como eu não sabia que caminho tomar, eu, como sempre, entreguei a Deus e pedi em oração a Deus que me desse um caminho, me desse uma solução para que eu pudesse sair daquele relacionamento. Na mesma noite que eu fiz essa oração, que eu dormi, eu acordei numa praia à noite. Quando eu falo eu acordei, é porque os meus sonhos são tão vívidos que eu não me sinto sonhando, eu me sinto vivendo. Então, quando eu fecho o olho aqui, eu abro o olho lá. Então eu acordei numa praia à noite, estava bem escuro. À minha frente, assim, a uns 100 metros da beira da praia, tinha uma ilha no escuro. Eu via a silhueta da ilha totalmente no escuro. E ao meu lado esquerdo tinha um barranco. E esse barranco me chamou a atenção, porque geralmente barranco que dá para a beira da praia é um barranco arenoso. E esse barranco era de barro vermelho. E aquilo me chamou a atenção, pensei, gente, barro vermelho na beira da praia. E eu fui para lá para subir o barranco, para ver aonde que esse barranco dava. E tinha uma escada natural, saía do barranco as raízes das árvores. E aí eu fui segurando nas raízes das árvores, apoiando meus pés, uma escada natural, fui subindo. Quando eu cheguei lá no topo, acabou as raízes, não tinha mais onde pegar. E eu não tinha mais como descer. E ainda faltava barranco para chegar no topo. Eu fiquei sem saber o que fazer e aquilo foi me dando medo e cansaço. Nesse momento que eu estou assim com medo, já entrando meio que em desespero, aparece uma mão na minha frente, uma mão de homem, uma mão forte, uma mão calejada, sabe? Uma mão bem bronzeada, de homem, e com calo, assim, uma mão de pessoa de roça. Aí eu entendi que era uma pessoa me oferecendo ajuda. Na mesma hora eu fui, soltei a raiz e segurei naquela mão. Aquele braço me puxou de uma vez para cima e me colocou lá no topo do barranco. Quando cheguei lá, era um índio. Era um índio, um homem baixo. Na hora que ele me colocou para cima, ele deu uns 2 passos para trás. Eu olhei assim para ele e vi que era um indígena, né? E forte, bem bronzeado, completamente nu, sem nenhum adereço, sem nenhuma pintura, com o cabelo raspado na nuca, com um franjão assim em volta da cabeça e a nuca raspada. E ele ficou ali me olhando e eu olhando para ele. E naquele momento ali que nós ficamos paralisados se encarando, eu resolvi olhar em volta. Aí eu vi que à minha esquerda tinha um bambuzal, atrás dele tinha a continuação da floresta, tinha um caminho que dava para dentro da floresta, e à minha direita era aquele pedaço da floresta que dava de frente para o mar, que eu tinha visto lá de baixo. Nesse momento que ele viu que eu me distraí com o ambiente, ele abaixou no lado, na beirada do penhasco por onde eu tinha vindo, e começou a macerar umas ervas dentro de uma cuia. Aí aquilo me chamou a atenção, que eu fui observar que ali por onde eu tinha vindo, naquela beirada, tinha uma... Como é o nome daquilo? Uma esteira. Tinha uma esteira de palha estendida, essa cuia, e ele lá macerando umas ervas. Aí, na mesma hora que eu olhei para ele e vi ele fazendo aquilo, rápido ele acabou. Ele me puxou pelo braço e arrancou minha roupa de uma vez, toda a minha roupa. Mas apesar dele arrancar minha roupa assim de uma vez, com força, eu não senti ele me agredindo. Não senti medo dele, não me senti atacada, não me senti agredida. Aí ele me deitou nessa esteira, pegou uma
uma bucha que eu não sei explicar o que parecia, não é uma bucha dessa bucha natural, não era uma esponja sintética, parecia um monte de alga, mas eu entendi que era uma bucha de uma vegetação que eu não conhecia. Aí ele pegava essa esponja natural, essa bucha, e mergulhava na cuia e começava a esfregar no meu corpo. E ele me esfregava como se ele estivesse lavando um carro. E ele me esfregava, daqui a pouco eu, voltei. Aí eu fiquei muito impressionada, eu falei, gente, que isso? Onde é que eu estava? Quem era aquele homem? Por que o homem passou aquelas ervas no meu corpo? Porque nessa época eu não sabia nada das coisas que eu sei hoje. Eu não sabia nada de umbanda, eu não sabia nada de banho de ervas. Eu não fiz associação de nada com nada, eu não conhecia esse universo de ervas, de xamanismo, de umbanda, nada disso eu conhecia. E aí me chamou a atenção aquilo ali, mas eu não pensei em nada. Pois bem, naquela semana em que eu tive esse sonho, que foi o mesmo dia que eu fiz a oração, eu tive o sonho, naquela semana, aquele namorado que eu tinha, ele foi despedido. E ele trabalhava aonde eu morava. Então, como ele foi despedido, ele não tinha mais por que estar ali onde eu morava. E dali, ele sumiu. Ele não deu nenhuma satisfação, ele não ligou, ele não voltou, ele simplesmente sumiu. Então eu entendi que aquele banho de erva que eu recebi daquele indígena teve correlação com o sumiço do cara, porque eu pedi em oração um modo de me livrar daquele relacionamento e eu não sabia como. E o fato é que o cara foi despedido e ele sumiu sozinho, eu não precisei passar pelo constrangimento de me separar dele. Então eu fiz essa correlação, que esse sonho tinha a ver com o pedido e tinha a ver com a demissão do cara. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que eu, fazendo um pedido a Deus em oração, veio um indígena me dar um banho de ervas? Eu sabia que isso tinha coisa a ver com umbanda. E eu fui perguntar a um amigo meu, umbandista, e contei para ele essa história. Aí ele me explicou assim. Ele falou, Gigi, a gente tem no nosso imaginário que quando a gente pede uma ajuda em oração, os anjos lá da 7ª dimensão vêm para cá, para a Terra, atender nossos pedidos. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Na verdade, os espíritos que nos auxiliam são os nossos ancestrais. Você não é descendente indígena? Eu falei assim, sou. Ele falou, então, está explicado.